Amado, você que está chegando agora, está assistindo pela primeira vez um vídeo nesse humilde canal, esse não pode ser o canal mais assistido, talvez seja um dos mais humildes do YouTube, mas aquele que chega até esse canal, ele vai sempre aprender algo da parte de Deus. Aqui não existe eu acho, alguém me disse, não, vai ser sempre, as escrituras falam, o mestre falou, e vai passar na tela para que você acompanhe. Também aqui eu não vou pegar nunca um versículo fora de contexto para mostrar ou impor uma verdade. Nós fazemos sempre um passeio pela Bíblia, entendendo quando foi criado, para quem foi criado e por que foi criado. Dessa forma, sempre os assuntos abordados aqui fica claro para aqueles que os ouvem. O que eu tenho visto aqui no YouTube, tem muitos canais abençoados que eu tenho aprendido com os nossos irmãos, mas muitas pessoas que resolvem fazer um trabalho no YouTube, eles não se aprofundam no que vão falar e fica aquela coisa muito superficial, que no primeiro versículo da palavra você vê que está totalmente fora de contexto com a vontade do mestre. Pessoas que mudaram apenas seu fanatismo. As pessoas eram fanáticas pelos seus templos, agora saíram dos templos, é fanática contra o templo. Amado, o sistema religioso está todo corrompido. Você pode falar isso sem medo de errar, mas existem muitos homens e mulheres de Deus na esfera baixa, na parte de baixo, fazendo o que eles entendem ser o melhor para o reino dos céus. Então não posso generalizar, como tem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer que quem frequenta templo não vai ser salvo. Então as pessoas elas apenas transferiram seu fanatismo. As pessoas eram fanáticas pelo templo, agora é fanática contra o templo. As pessoas, é como uma pessoa que é fanática pelo Corinthians, agora torce pelo São Paulo, continua sendo fanático. Mas veja o que a palavra de Deus fala sobre essas coisas. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas loucos, porque morrerás fora de tempo. Bom é que retenhas isto, e também disto não retira a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Amado, um dos frutos do Espírito Santo é justamente a temperança, para que nós possamos ter o equilíbrio. Então, quem atenta para essas coisas, quem teme a Deus, está livre de tudo isso. Por que está livre? Porque ele tem a palavra de Deus, as Escrituras, como seu limite. Ele não fica ultrapassando o limite, impondo suas verdades sem ter fundamento na palavra. Será que ir ao templo é algo abominável? As Escrituras falam isso? Chegou um certo irmão, um jovenzinho para minha esposa e falou: olha, perdi meu pai, perdi minha mãe cedo, vivia envolvido com pessoas das drogas, agora estou indo para a igreja, a linguagem que eles usam, né? Estou indo para a igreja, não estou andando com mal companhia, estou feliz, estou bem. Amada, eu vou chegar e falar para as pessoas assim, minha esposa vai falar: olha, você não pode ir para o templo. É a mesma coisa que eu dizer: olha, volta para aquela vida. Mas deixa a pessoa se estruturar, amado. Deixa a pessoa entender a palavra, porque se ela for sincera para com Deus, Deus vai despertá-la. O que a palavra do Senhor fala? Examinai tudo e retende o bem. Se eu falo para a pessoa não ouvir, eu vou estar me igualando para eles. Os templários, os líderes desses templos, eles falam: olha, não se aproxima de fulano, no meu caso o Elinaldo, não se aproxima dele porque ele está desviado da palavra. Ou seja, eles estão contra a palavra fala: examinai tudo e retende o bem. Nós não podemos nos igualar a eles. Deixa as pessoas examinarem, deixa o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas. E que dizer de uma jovem? Uma jovem ela precisa de interação. A jovem ela precisa se enturmar. Melhor estar no templo ouvindo. Olha, tem alguns que dá para reter o bem, mas a grande maioria não dá para reter nada de bem. Então, nós temos que ter o bom senso sobre essas coisas. Mas vamos ver se a Escritura abomina a ida ao templo. Veja. E todo o povo ia de manhã cedo ter com ele no templo para ouvi-lo. Depois de ter adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. O próprio Jesus, toda de manhã cedo, ele ia ao templo.
quase sempre ele ia ao templo. Então não posso dizer que ir ao templo é algo abominável. E aqui mesmo, depois da sua ressurreição, já era Novo Testamento, está dito aqui que os apóstolos estavam no templo. Então, amado, nós temos que nos conter de acordo com a palavra, nos reter a palavra, não ser fanático, mudar só de time. Veja o que a palavra fala mais. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aqui, amado, todos conhecem essa passagem. Todos conhecem essa passagem, quando Pedro, ele cura, em nome de Jesus, cura aquele homem. Mas é possível louvar e bendizer a Deus no templo? Estamos na nova aliança, que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E mesmo assim os apóstolos, olha o que eles faziam. E Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. Mas ir ao templo é blasfêmia? Blasfêmia? Aquele que vai ao templo não vai ser salvo, como alguns chegam a falar isso? Gente, vamos analisar as Escrituras. Não vamos ser demasiadamente ímpio, nem demasiadamente santo. Vamos nos reter a palavra de Deus. Observe. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. O apóstolo Paulo falando aqui. O apóstolo Paulo orando no templo, já convertido, já não mais perseguidor da igreja. Amados, por favor, analise as Escrituras. Analise, não generalize as coisas. Não sou defensor de templo nem de líder. Qual é o problema do templo? O problema é as pessoas dizer que ali é casa de Deus. Porque olha o que fala as Escrituras. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita, o Espírito de Deus habita em vós? Então não posso dizer que ali é templo de Deus, porque templo é daquele que habita. Se o Senhor não habita, então não é dele. Pode ser até daqueles que frequentam, porque estão ali, pode ser que seja deles, mas de Deus não é. Então aí está o problema. Veja, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então não posso dizer que ali é santo, porque santo somos nós que procuramos nos santificar na presença do Senhor. Nós somos igreja de Deus. Veja mais. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Veja que o apóstolo Paulo não falava mal contra o templo, nenhum apóstolo falava isso, porque o problema de hoje, amados, não são os templos, são as pessoas que ensinam dentro da maioria deles. O problema é o sistema que fizeram, mas não é o templo em si. Então não é aquele que está num templo humilde, que tem intenção de louvar a Deus, de buscar a Deus, procurando a verdade, não tendo aquele que está ali como sacerdote, porque já vimos em vídeos anteriores que nem Jesus seria sacerdote se estivesse aqui na terra. Não é à toa que nenhum apóstolo se considera como tal. Mas esse é o problema. Eu não posso considerar as verdades daquela pessoa acima das verdades das Escrituras, porque olha o que fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso o próprio mestre falando. Então, qual é a verdade? A verdade é a palavra do mestre, não é a minha, não é a sua, é a do mestre. Então, o problema não é o templo, é as doutrinas que se aderem na maioria deles, porque o sistema está corrompido. Agora, se os irmãos iam para o templo, se Jesus ia no templo, como é que agora eu posso falar que o templo é pecado? Nós temos que considerar algo, irmão. No passado, a igreja primitiva, antes de Constantino, não tinha templo, porque não tinha como ter templo, estava em perseguições. A perseguição era muito grande, então não tinha como ele se estabelecer no lugar, se estabilizar no lugar. Esse era o principal motivo. Se nós, que servimos a Deus, respeitamos a todos, mas temos o Senhor como nosso mestre, a gente constrói aqui um lugar para a gente se reunir periodicamente ou sempre com os nossos irmãos,
Você acha que tem algum problema? Isso vai ser abominável aos olhos do Senhor porque levantamos 4 paredes para se reunir? Não, amados. Desde que seja ensinado a verdade. Então vamos dividir as coisas. Veja. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, o principal defensor da seita dos nazarenos. Essa palavra me chamou a atenção, eu lembro nas escrituras hoje, é que outro dia eu ouvi um irmão chamar um outro que faz um trabalho no YouTube de peste. E aqui o mesmo termo é usado com a pessoa que estava perseguindo, que queriam crucificar, encarcerar o apóstolo Paulo. Então, amados, um dos principais, o principal crachá, a principal identidade do servo de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Mas se eu falo que sigo a Cristo, ao Mestre, Yahushua, e falo que chamo meu irmão de peste, disso ou daquilo, amado, eu tenho que rever que tipo de intimidade eu estou tendo com o meu Senhor. Então, amado, observe o que você fala, analise as escrituras, porque se é o templo, se bem que faz tempo que eu não vou, eu tenho feito esse trabalho e glorifico a Deus por isso, se é o templo for abominável, então os apóstolos, Jesus, cometeram muitas abominações. Analise isso aí. Fiquem na paz.